Queria trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração desde o início da semana. Eu estava até ali com o meu tablet ali, o esboço, mas Deus falou assim, não, deixa o esboço de lado, deixa o Espírito Santo agir da forma que Ele quiser falar e agir. É assim que a gente vai fazer nessa noite. O tema dessa palavra nessa noite vai ser meu pastor. Só que eu não vou falar sobre mim. Não vou estar falando sobre mim. Abra a passagem talvez a mais conhecida da Bíblia, Salmo 23. Salmo 23. A palavra inicial foi no Salmo. Tudo a ver com a palavra, os louvores, tudo a ver com a palavra dessa noite. Que verdadeiramente Deus possa falar no seu coração. De repente, quando terminar esse culto, você falar assim, poxa, essa palavra foi toda para mim. E eu quero te dizer, foi toda para você mesmo. Porque Deus, Ele fala individualmente com cada um. O que Ele está falando com a Malu vai ser totalmente diferente do que Ele vai falar com o Maicon ou qualquer outro irmão. Assim é que Deus faz. Diz a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu peço nessa noite que o Senhor venha falar com cada um de nós, Senhor. O Senhor já começou a falar no meu coração, que o Senhor continue, porque essa palavra não é apenas para os irmãos, é para a minha vida primeiramente, ó Pai. E que verdadeiramente a Tua palavra não fique apenas no ouvir, mas fique guardada no coração de cada um que está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que aquele que está com fome para receber a Tua palavra vai sair daqui nutrido, vai sair daqui alimentado pelo Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Esse salmo primeiro, ele começa, a primeira parte diz, o Senhor é o meu pastor. É a primeira vez que nós encontramos na Bíblia o Senhor ser chamado de pastor. Depois Davi usou em outros salmos, ele chamou o Senhor de pastor. E era a função que o Davi conhecia muito, por quê? Antes dele ser rei, ele foi o quê? Foi pastor de ovelha. Então era o ofício dele. Eu sempre digo, o ofício de pastor naquela época, como hoje, nós que servimos ao Senhor, a função de pastor não era uma profissão, era a própria vida. Aquele que quer ser pastor, grandes coisas almeja, diz a Bíblia. Mas você tem que saber que quando você é chamado para ser pastor, aquilo passa a ser a sua vida. Não simplesmente, eu vou fazer isso, mas você passa a viver isso. Nós vamos trazer alguns termos, né, que mostram alguns atributos do Senhor. Quando fala que o Senhor é o nosso pastor, significa Adonai Ha. O que significa? O Senhor é meu pastor. O Senhor verdadeiramente é o nosso pastor, e o Senhor Jesus, Ele chegou e disse que Ele era o quê? Eu sou o quê? O bom pastor. O que eu quero que você entenda é o seguinte, primeiramente, aqui tem um rebanho, só que esse rebanho não é meu, esse rebanho é do Senhor. Essa igreja não é do pastor, essa igreja é do Senhor. Davi, ele não estava cuidando das suas ovelhas, ele estava cuidando das ovelhas do Pai. E eu estou aqui nessa noite, Deus me colocou nesse lugar para cuidar das ovelhas do Pai. Para amar, o verdadeiro pastor é aquele que ama. O verdadeiro pastor tem cheiro de ovelha.
Não adianta eu ser pastor e, de repente, pastor para chegar aqui, simplesmente pregar a palavra. É isso que Deus quer. Aquele que Deus coloca como pastor é aquele que, quando a ovelha precisa, ele está do lado, ele está junto. Não estou falando só para mim, eu estou falando para cada um que é pastor. Ele tem que estar junto, ele tem que amar. Porque verdadeiramente, quando Deus coloca alguém para cuidar, Deus coloca um amor muito grande. Você já viu o amor que você tem por filho? Quando Deus coloca você para pastorear, Deus coloca um amor que não dá para explicar. E nós sabemos que esse amor vem de quem? Vem de Deus. Davi, como pastor, ele tinha muito amor pelas ovelhas. Tanto é que ele arriscou a própria vida 2 vezes por causa de quem? Das ovelhas. Um dia foi com quem? Veio um leão, ele teve que enfrentar um leão por causa das ovelhas. Depois ele teve que enfrentar um urso por causa das ovelhas. E eu quero te dizer, o Senhor muitas vezes, aquele que Deus coloca para estar à frente da obra, às vezes tem gente que fala assim, pastor, você escolheu ser pastor? Pastor não se escolhe, quem escolhe é o Senhor. Não somos eu, não foi eu que escolhi, eu disse assim, gente, um dia eu vou ser pastor, é tão bonito ser pastor. Não, é Deus que escolhe. Aqui eu creio que Deus vai levantar, aqui nós está chegando jovens nessa igreja, eu creio que Deus vai levantar pastores nesse lugar. Pastores cheios da unção e outros irmãos, não precisa ser só os jovens não. Todos os irmãos, Deus pode levantar aqui pastores. Mas quem vai escolher é o pastor. Pastor, mas foi você que escolheu consagrar o pastor Marcos, foi você que escolheu consagrar a pastora Maria Olinda, você que pensa que foi eu que escolhi. Ele escolheu o Senhor. O meu chamado, Deus me chamou quando eu tinha quantos anos? 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu nem imaginava, nem trabalhar com liderança de igreja. Eu já contei esse testemunho aqui. E eu me lembro que eu passei a noite toda sonhando que eu estava pregando. Eu era de uma igreja de mais de 1000 pessoas. Eu sonhei a noite toda que eu estava pregando naquela igreja. Quando eu acordei, eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, o que é isso? Eu pregando para esse monte de gente, eu sou muito tímido. O que é isso? E eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, se esse sonho veio de ti, se um dia for para mim pregar a tua palavra, usa qualquer pessoa para falar alguma coisa para mim. Qualquer irmão. O irmão chega e fala alguma coisa para confirmar esse sonho. Eu me lembro que eu fui para a igreja, sentei no penúltimo banco. Eu sentado lá, eu penso numa igreja com muito mais de 1000 pessoas. Sentado no penúltimo banco, um jovem, com 17 anos. De repente tinha uma pastora que estava pregando, o nome dela é Mary Wilkinson. Não sei se os irmãos conhecem. Uma pastora americana, muito conhecida, ela estava pregando com um tradutor. E ela começou a pregar, e de repente ela parou de pregar, ficou assim. Através do intérprete ela falou assim, o rapaz que está de camisa bege no penúltimo banco, levante, que Deus quer falar com você. Aí o pessoal do lado disse assim, levanta, é você, Rogério. E quando eu levantei, ela chegou para mim, através do tradutor, e disse assim, eis que agora o Senhor está te respondendo o que você perguntou. Tu serás um pastor. E nas tuas mãos eu colocarei muitas ovelhas para você cuidar. Então, foi eu que escolhi? Não. Foi o Senhor que me escolheu. Só que o Senhor me escolheu para cuidar das ovelhas de quem? Dele. Então, o título é Meu Pastor. Nosso verdadeiro pastor, o dono desse rebanho é o Senhor. Só que muitas vezes tem pastores que não entendem isso. Às vezes o membro chega assim um dia e fala assim, pastor, Deus tocou no meu coração para ir. Se a pessoa fala, pastor, eu estou saindo da igreja, estou indo lá para o mundo. Gente, eu não desisto. Quem me conhece sabe. Eu vou te incomodar, eu vou ficar atrás de você todos os dias. Mas se alguém chegar para mim e falar assim, pastor, Deus tocou no meu coração para ir para outra igreja. Foi Deus que colocou isso no seu coração? Sabe por quê? Porque não sou eu o dono da ovelha. Tem pastor que quando o membro sai, o pastor fica chateado. Eu conheço pastor. E fica chateado e nem fala mais. Mais ou menos assim, se me encontrar na rua, nem fala comigo. Tem pastores, uma vez eu fui pregar numa igreja, lá em São Gonçalo.
E passou uns 2 meses, eu fui pregar na igreja que fica perto, na minha rua. Aí o anúncio da pregação, né, foi colocada no Facebook. Aí o pastor da primeira igreja chegou para mim e falou assim: ah, pastor Rogério, eu queria pedir para você não pregar naquela igreja. Eu disse assim: mas por quê? Ah, pastor, porque eu não gosto daquele pastor, não. Eu disse assim: quê? Ele está roubando minhas ovelhas. Eu disse: quê? Irmão, o que eu peço é que essa rua daqui fique cheia de igrejas. Que os bares se fechem e abre igrejas. Que as bocas se fechem, abre igrejas, meu irmão. O que precisa é do evangelho, meu irmão. O reino de Deus tem que crescer. O evangelho tem que crescer. As pessoas têm que conhecer o amor de Deus. Então a primeira coisa que tem aqui: o Senhor é meu pastor. A segunda parte fala o quê? Nada me faltará. Mas se nós formos para o original, na verdade é o seguinte: no original, se nós olharmos no original, não está escrito nada me faltará. Porque se nada me faltará, muita gente tem usado esse termo, nada me faltará, para trazer uma teologia que vai contra a Bíblia, se chama teologia da prosperidade. Dizendo assim: se o Senhor é meu pastor, tudo que eu quiser, eu vou ter. Se eu quiser um carro novo, eu vou ter. Se eu quiser uma casa tal, eu vou ter. Quando na verdade, esse nada me faltará no original, e ele não, o Senhor é meu pastor e ele não me tem faltado. Esse é o original. Ou então, o Senhor é meu pastor e nada eu tenho falta. Não é diferente? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e ele não tem me faltado e de nada eu tenho falta. Aqui coloca o Senhor como Jeová Jireh, o Deus da provisão. E verdadeiramente eu posso dizer: o nosso Deus é o Deus da provisão. Nosso Deus não tem deixado nos faltar nada. Nada tem nos faltado. Porque existe uma diferença entre duas palavras. Uma é ausência e outra é necessidade. O que é a ausência? Eu vou tentar explicar. Eu estou aqui no altar aqui. Aqui tem uma televisão. Aqui tem uma geladeira. Tem uma televisão? Aliás, tem uma, mas aqui não. Aqui tem uma geladeira. Fogão, tem? Não. Isso é uma ausência, é? Qual a outra palavra? Necessidade. Agora eu vou te falar. Aqui nesse momento, está me fazendo falta não ter uma televisão? Está me fazendo falta não ter uma geladeira aqui em cima? Ou está me fazendo falta não ter um fogão? É uma ausência, mas não uma necessidade. O que eu preciso ter aqui em cima eu tenho. Poderia até não ter, gente, mas o que eu preciso aqui é de um púlpito, de uma Bíblia, de um microfone para vocês me ouvirem também, se tivesse microfone quando faltou. Mas o que eu quero trazer é o exemplo do que é a ausência e o que é necessidade. O Senhor pode permitir que tenha ausência de certas coisas na nossa vida, mas o Senhor não vai permitir que haja na nossa vida necessidade. Aquilo que você necessita, Deus vai te dar. Isso eu creio. O Davi, certa vez, ele falou, esses dias até me falaram assim: eu tenho uma pessoa que está na rua, mas ela prega a palavra, só que ela está desviada do caminho de Deus. Porque eu creio na palavra. Davi falou: eu fui jovem, hoje não sou mais. Mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Você não vai encontrar lá na mendigança, não vai, alguém que está firme no caminho do Senhor. Nós saímos para evangelizar, tem muitos que conhecem a Bíblia. Todos eles são desviados da casa do Senhor. Porque quando volta, Deus restaura, meu irmão. Quando volta, olha, vai para um centro de recuperação, vai para alguma coisa. Deu quantos ex-mendigos eu conheço se tornaram ex-mendigos, porque um dia abriram o coração para o Senhor,
E o Senhor entrou e a palavra do Senhor se cumpriu. Nada me tem faltado. E às vezes tem pessoas que falam assim: pastor, mas porque você não conhece o meu modo de viver, como eu vivo. Tem vezes que eu preciso que pessoas me ajudem, só que nós não entendemos que alguém, quando chega para nos ajudar, é a provisão do Senhor. Eu me lembro quando eu estava no seminário, eu estudei até com o pastor da Thaís, nós fizemos seminário junto. E eu me lembro que todo final de semana eu vinha para o Rio de Janeiro, eu estudava em Belo Horizonte, vinha para o Rio de Janeiro, eu vinha de caminhão. Um caminhão que levava o Jornal do Brasil para Belo Horizonte, um caminhão que trazia de volta, e eu sempre ia de caminhão e voltava de caminhão. E eu acordava para descer para o Rio de Janeiro, acordava de madrugada, porque tinha que pegar o caminhão de volta, que levava o jornal, eu tinha que pegar. Teve uma vez eu levantei, era 4 horas da manhã. Fui lá, tomei aquele banho lá, que não tinha chuveiro quente, tomei aquele banho gelado em Belo Horizonte, misericórdia. E quando eu estava arrumando minhas coisas para sair ali da onde que eu estudava, daqui a pouquinho veio um seminarista lá, mais dormindo do que acordado, com dinheiro na mão, disse assim: Deus me acordou para te dar esse dinheiro. E quando veio aquele dinheiro, eu peguei, eu disse: amém. Estava com pouco dinheiro ali, mas eu fiquei pensando: gente, para quê? Porque eu vou de caminhão. Quando eu chego lá no ponto onde ia pegar o caminhão, aí o pessoal disse assim: hoje o caminhão não veio. Não vai ter o jornal não chegou para Belo Horizonte essa semana. Deu um problema lá no caminhão, botaram um caminhão reserva, deu problema também. E eu percebi o quê? A provisão do Senhor. Aí dali eu fui direto para a rodoviária, peguei o ônibus, vim para o Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque verdadeiramente Deus usa. Eu já contei aqui, alguns irmãos já sabem. Teve uma certa época da minha vida que eu pregava muito, eu era o pastor mais itinerante. Eu pregava muito em várias igrejas. Durante a semana, às vezes, pregava 3 vezes em igrejas diferentes. Pregava tudo na igreja de Itaboraí, São Gonçalo. E pregava muito nas igrejas. E uma coisa que eu nunca fiz, mesmo quando as pessoas perguntavam, eu nunca fiz, foi cobrar para pregar. Eu sempre falei às pessoas: quanto é para pregar, pastor? Eu disse: nada. Se alguém sentia de Deus de dar uma oferta, pagar o combustível, tudo bem, mas eu não pedia nada. E teve uma vez que eu estava indo para Itaboraí. Estou indo para Itaboraí, quando foi só sair de casa, a luzinha acendeu, quando eu fui olhar, a luzinha acesa a luz do painel já estava acesa. Eu disse assim: Senhor, não tem como eu ir em Itaboraí e voltar, mas eu sei que o Senhor vai suprir. Eu não pedi nada para o pastor lá, mas eu tenho certeza que o pastor vai chegar e vai me dar uma oferta lá para me ajudar no combustível, se não tem como eu voltar. Eu vendo aquela luzinha bem forte, saindo de Niterói com a luzinha bem forte, fui para Itaboraí. Eu disse: Jesus, para você ver, eu pregando pensando na luzinha. Eu disse assim: esse combustível, Senhor. Terminou o culto, o pastor veio, pastor Rogério, palavra abençoada, me abraçou. Eu disse: Senhor, o Senhor tem que suprir, Senhor. Meu carro não vai conseguir voltar com aquele combustível que está lá. A luzinha está acesa demais. E eu esperando, aí fazendo uma horinha para ver se de repente, aí o pastor: um abraço, pastor Rogério, vai na paz. E eu fui para o meu carro, gente, quase que arrastando o pé. Eu disse: Senhor. Quando eu estou chegando perto do meu carro, eu ouço assim: pastor. Eu disse: graças a Deus. Quando eu virei, veio um irmãozinho de chinelo, muito simples. Pensa na pessoa mais simples que tinha dentro daquela igreja, foi aquele irmãozinho. Camisinha poída, chinelinho, todo bem humilde, o irmão. Quando eu ia entrar dentro do meu carro, aquele irmãozinho chega até mim e disse assim, com R$50, disse assim: pastor, Deus mandou te entregar. Na hora que eu olhei, eu falei assim: não, irmão, não precisa. Só que aí Deus falou, na mesma hora: o Senhor, é provisão, filho. É provisão. Deus usa quem quer.
Às vezes a gente, só porque Deus está usando alguém para nos abençoar, a gente acha que Deus não está suprindo. Deus está usando pessoas para te suprir, para te ajudar, para te abençoar. Muitas vezes aqui o que acontece, nós não estamos percebendo que verdadeiramente o Senhor não tem deixado faltar nada. Eu já vi irmão chegar a ser pastor, lá em casa, olha pastor, difícil, eu não consigo ver a provisão de Deus. Já teve irmão de falar, usou até termo diferente, mas a provisão de Deus na minha vida, eu disse, vem cá, está te faltando roupa? Não. Está faltando comida? Não. Você tem um teto? Tenho. Então Deus está te suprindo. Nós olharmos lá quando o Senhor falou sobre ansiedade, para nós buscarmos primeiro o reino de Deus, Deus falou que não ia faltar o quê? Alimento e vestimenta não ia faltar. Então sabe o que acontece? Muitas vezes nós deixamos de receber as coisas porque não somos gratos. Às vezes nós queremos, eu não estou vendo, Deus está abençoando, Deus está operando, Deus está libertando, Deus está fazendo maravilha, e muitas vezes os nossos olhos estão fechados para aquilo que Deus está operando. Deus está operando sim, nada tem faltado não, e se faltar, sabe o que acontece? Eu sempre digo aqui, nós somos uma família, enquanto nós formos família, não vai faltar nada na despensa do nosso irmão, não vai faltar. O irmão tem que falar, chegar pastor, chega para o irmão, olha pastor, olha, não vai faltar, enquanto nós formos família, não pode faltar o gás do nosso irmão. Cristianismo é isso, cristianismo é chegar, irmão, eu te amo. O amor tem que ser de atitude, o amor não é só de palavra. Igreja, nós somos família. O Senhor vai suprir um ao outro, através de quem? Do nosso irmão. Deixa Deus te usar. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar em igreja, irmãos vinham trazer às vezes, Deus mandou te dar essa oferta. Eu disse, não, irmão, eu ficava com vergonha. Aí o Senhor falou, olha, eu estou suprindo e você não está percebendo. Quando eu mandar alguém te dar alguma coisa, aquela pessoa está semeando em você. Eu me lembro uma certa vez, olha, chegou no dia 20, eu já não tinha mais um tostão. Eu disse, tem 10 dias ainda, eu não tinha mais um tostão. Aí uma irmã daqui da igreja chegou para mim e disse assim, pastor, minha aposentadoria saiu. E eu falei para Deus que quando minha aposentadoria saísse, uma parte, R$1.000 do meu salário, da minha aposentadoria, eu ia dar como oferta para o pastor. Aquilo entrou como o quê? Como provisão de Deus. Eu cheguei assim e disse, Deus, como eu vou passar esse restante de mês? Como eu vou? Só que nós temos um Deus que cuida de nós. Você tem um Deus que cuida de você. Deus só quer que você perceba. Muitas vezes nós não percebemos. Deus está cuidando, Deus está provendo e não percebemos. Deus está abrindo porta, nós não percebemos. E Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aqui está se referindo à ovelha. Pastor com a ovelha. Mas não era o versículo, não era para dizer, Ele me faz comer em pastos verdejantes? Mas por que está? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Porque a ovelha, ela caminha muito, ela caminha. E depois que ela caminha, antes de comer, sabe o que ela faz? Ela descansa. Antes dela se alimentar, porque também a ovelha, quando começa a comer, não para mais. Ovelha come muito. Ovelha, pensa num bichinho que fica quase 8 horas comendo. Não é à toa que nós somos chamados de ovelha, porque crente come pra caramba, né? Crente é conhecido, crente come muito. Não é à toa que nós somos chamados de ovelha, porque ovelha, ela tem que descansar, ela descansa um tempo, para depois começar a comer, porque ela tem muita fome. Até porque ela também não tem dente em cima, só tem dente embaixo. Ela fica ali, ruminando, mastigando. E eu quero te dizer uma coisa, pastos verdejantes. O que é isso no sentido espiritual? É a palavra de Deus. Isso daqui é o alimento. Nosso alimento espiritual é a palavra. E a palavra de Deus não foi feita para você. Eu me lembro que antigamente, ainda tem um pouco disso, tá? De comer e não mastigar direito. Eu como e
Às vezes na pressa, quase que engulo, né? Eu venho a engolir o alimento. E o certo é o quê? É você ir mastigando. Porque se você não mastigar, o que acontece? Dizem que nem alimenta, o alimento não tem efeito. Você nem se alimentar, você não consegue. É a mesma coisa a palavra, meu irmão. A palavra de Deus, você precisa de ficar, ruminando, você precisa ficar ali mastigando, saboreando a palavra do Senhor. O Senhor, o pastor, a função do pastor, né? Deus me colocou como pastor para trazer para você a ver a palavra de Deus como ela é, Eu não posso acrescentar nada. A palavra de Deus, esse dia eu vi um pastor dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, porque nós estamos vivendo em tempos modernos. Gente, a Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela é viva e eficaz. Que precisa se atualizar somos nós dentro da palavra, meu irmão. A palavra não tem que mudar por causa de nós que temos que mudar através da palavra. Eles disseram assim, nós estamos vivendo um mundo diferente. Então nós temos que andar conforme a música, como dizia o ditado. Não, nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Então isso aqui é alimento, isso aqui é vida para nós. Nós estamos falando na escola bíblica dominical, o mundo está andando numa direção contrária, nós não entraremos nisso. Mas nós precisamos nos alimentar pastos verdejantes, né? Porque o pastor, ele procura o pasto bom. Quando ele chega com as ovelhas, ele vê, deixa eu ver, esse pasto não é seco, esse pasto não está ruim, ele vai vendo. A mesma coisa a palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias vai vir muitos homens pregando fábulas. Sabe o que é fábulas? Aquilo que o homem quer ouvir e não aquilo que o homem precisa ouvir. Nós não temos que ouvir aquilo que queremos ouvir. Porque o que nós queremos ouvir não vai confrontar os nossos erros. O que nós queremos ouvir não vai confrontar os nossos pecados. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada o quê? Do jeito que ela é. Outra coisa, ovelha tem que andar sempre junto. Hoje tem um grupo chamado desigrejados. Irmão, isso daí não é ovelha. A Bíblia diz que o Senhor deixou as 99 para buscar uma que estava desgarrada. Pegou a ovelha que estava desgarrada e trouxe para junto de quem? Das 99. Se você for ver ovelha, você nunca vai ver um rebanho, é rebanho que chama? É um rebanho de ovelhas separado. Você pode passar por uma fazenda, você vê vaca. Você passa assim, tem uma vaca aqui, uma vaca ali, outra vaca lá. Mas se você for ver a ovelha, você nunca vai ver uma ovelha aqui, uma ovelha lá e outra lá. Onde uma ovelha vai, a outra vai atrás. Não é desse jeito? É vaca não, é ovelha. Aonde a ovelha vai, tudo guiado por quem? Pelo pastor. O pastor vai andando e as ovelhas vão tudo juntinhas. Assim. E essa é a vontade do nosso pastor, o bom pastor, o Senhor Jesus, que nós como ovelhas estejamos sempre o quê? Juntos. Porque quando estamos juntos das outras ovelhas, quando estamos juntos do pastor, porque nós como ovelha, nós precisamos do aprisco. A igreja é um aprisco, é onde habita as ovelhas. Aqui é um aprisco do Senhor. Então a ovelha não pode pensar, olha, eu não preciso de aprisco. Porque hoje é o pensamento aí fora, eu não preciso de aprisco, eu não preciso de pastor, eu não preciso de outras ovelhas. Nós precisamos da casa do Senhor. Nós precisamos ser dirigidos pelo pastor, que é o Senhor Jesus, mas Ele coloca pessoas aqui para nos guiar, para nos mostrar a direção do Senhor para as nossas vidas. Continuando, leva para junto das águas tranquilas. Aqui nós podemos ver o Jeová Shalom. Senhor, Deus é a nossa paz. Tem que levar para águas tranquilas. De repente pode ter alguém aqui passando por tempestade na sua vida, em qualquer área da sua vida, porque nós passamos.
Muitas vezes um evangelho é pregado para nós que crente não passa por dificuldade, crente não passa por momentos de aflição, crente não passa por dificuldade. Não, o crente passa por dificuldade, crente passa por aflição, sim. Só que da mesma forma que você passa por tempestade, Deus te conduz para a bonança, Deus te conduz para águas tranquilas. Deus te tira, não adianta, você como servo de Deus, você não vai ficar de dificuldade em dificuldade. Deus quer que você tenha momentos de calmaria na tua vida. Mas para nós termos momentos de calmaria, momentos de bonança, momentos de paz na nossa vida, nós temos que estar perto, no mesmo barco de quem? Jesus. Os discípulos passaram por tempestade? Passaram. Mas quem estava no barco? Jesus. Esse barco simboliza a nossa vida, meu irmão. Você pode estar passando por dificuldade, pode estar passando por tempestade, mas o Senhor está na tua vida, o Senhor está no barco, você não está sozinho. Versículo 3, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, refrigera minha alma. Se nós formos para o texto original, esse refrigera minha alma, está restaura a minha alma, cura a minha alma. Eu quero te dizer uma coisa, hoje nós estamos passando um momento que a área que mais tem sido atacada em nossas vidas é o quê? A alma, é o nosso emocional, porque o inimigo sabe que se mexer no emocional, ele mexe no corpo, o inimigo sabe se mexer no nosso emocional, ele mexe na nossa vida espiritual, só que o que nós temos que fazer não é nos entregar, e sim dizer para o Senhor, Senhor, cura-me, sara minha alma, Senhor, venha sarar minha alma, venha tirar, se você está vivendo em tristeza, Senhor, sara minha alma, tira essa tristeza, porque eu sei que o Senhor tem alegria para a minha vida. Se você está angustiado, o Senhor quer sarar a tua alma, o Senhor quer te ver feliz, o Senhor quer te ver bem, o Senhor quer te ver com paz, Ele é Jeová Shalom. A verdadeira paz, eu preguei isso semana passada, a verdadeira paz só vem de Deus, a verdadeira paz nós não conseguimos. Se nós olharmos verdadeiramente, se nós olharmos as circunstâncias, nós não vamos ter paz nem alegria. Mas se nós olharmos para o Senhor, nós temos que no momento, você está passando por luta, você está passando por um momento de angústia, olhe para o Senhor, fite seus olhos no autor e consumador da sua fé. Não fite os seus olhos no pastor, porque eu sou humano igual você, eu sou falho que nem você. Tem pessoas que ficam se baseando sua fé em homens, de pastores, não, a nossa fé está baseada no Senhor. A nossa confiança está no Senhor, é Ele que pode dar paz. E guia-me pela vereda da justiça. O que é isso, pastor? Vereda é caminho. O Senhor me colocou como pastor aqui para te conduzir. Conduzir o quê? Pelo caminho certo. E qual é o caminho certo? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Ah, pastor, você está falando, é a religião dos crentes? Não, estou falando de Jesus, meu irmão, não estou falando de religião. Deus me tirou da religião para eu ter um encontro com Jesus. Deus te tirou da religião para você ter um encontro com Jesus. Religião não salva ninguém, Jesus salva. Religião não transforma, Jesus transforma. Você não está numa nova religião, você agora encontrou um caminho, encontrou a vereda da justiça. O que é a vereda da justiça? É um caminho para fazer as coisas certas. É a contramão desse mundo que nós estamos vivendo. Hoje, qualquer coisa que eu for pregar da palavra, muitas coisas que eu for pregar da palavra, é em contramão ao mundo. Desculpe citar aqui. Se eu disser que eu não faço um casamento de homossexuais, não tenho nada, cada um tem suas escolhas. Cada um faz o que quer, mas se chegar um casal de homossexuais aqui, me casa, eu vou dizer, não caso, porque vai contra a palavra. Hoje a pessoa não pode mais defender o que está na palavra de Deus. Sabe, porque o mundo está ao contrário, está andando numa direção contrária, mas nós andamos segundo a palavra de Deus. Não é como o mundo pensa,
Nós estamos em outra direção. Não pense que eu estou no mesmo caminho ali, ó. Não. Nós estamos na contramão desse mundo. E nós vamos sempre estar andando na contramão desse mundo. Ah, todo mundo está fazendo errado. Deixa todo mundo fazer errado. Você segue a palavra, não segue o mundo. Não segue os conceitos, os valores que estão sendo deixados de lado. Respeita o pai, está deixado de lado. Obedecer os vossos pais, deixa de lado. Isso aí é coisa de antigamente. Nossa base está na palavra. A minha base é a palavra, a tua base tem que ser, se nós queremos agradar o coração de Deus. Por isso, guia-me pelas veredas da justiça. Continuando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, o que eu já falei, porque tu estás comigo. Eu creio que alguns irmãos aqui já passaram pelo vale da sombra da morte. Me lembro uma vez que eu fiquei internado, eu achava no início que eu não tinha nada demais. E eu cheguei para o médico e falei assim para o médico, doutor, quando que eu vou sair? No segundo dia, quando que eu vou sair? Eu me lembro como se fosse hoje que o médico chegou para mim e disse assim, seu caso é o mais grave do hospital. E amanhã você pode dormir hoje e não acordar amanhã. Então pede a Deus o quê? Gente, naquele momento, quando ele saiu dali, olha, bateu uma tristeza no meu coração. Eu não tinha força para orar. Não sei se já aconteceu com alguém aqui, de não ter força para orar. Eu não tinha força para orar. O que eu fiz? Botei recado para tudo quanto é pastor que eu conhecia. Ora por mim. Olha, só via pastor, quanto tempo que eu estava passando, só vi pastor, eu vou fazer uma reunião de oração na minha igreja hoje. Vou juntar os crentes todos para orar por você. Eu me lembro que quando eu mandei o recado, eu liguei o rádio. Por isso que eu brinco às vezes com a música, o pessoal até brinca aqui. Eu liguei o rádio, estava tocando aquela música acho que é do Marquinhos Gomes, que diz, quem tem promessa de Deus não morre não. Aí eu disse assim, eu tenho promessa de Deus na minha vida. Mas eu ainda estava muito angustiado. Mas eu disse, eu tenho promessa de Deus. E eu me lembro que não estava entre os pastores que eu liguei pedindo oração. Era para mim ter hora, eu tinha pedido, mas era de Deus mesmo que eu não fiz contato. Uma pastora chamada Rita Miranda, alguns irmãos aqui devem até conhecer. A pastora Rita Miranda me ligou do nada, né? A gente não sabe que não foi do nada. Ela me ligou do nada e disse, ela me chama de filha, botou até recado no meu aniversário. Ela falou assim, meu filho, como você está? Aí eu cheguei, eu me abri todinho, né? Eu disse assim, pastora, ora por mim, eu estou morrendo. Eu disse assim, ó, o médico disse que eu estou muito mal. E eu me lembro que ela falou, eu tinha ouvido aquela música, ela falou assim, Rogério, você não vai morrer, sabe por quê? Quem tem promessa de Deus não morre não. Quem tem promessa de Deus não morre não. Naquele momento veio um refrigério do Senhor no meu coração. E eu fiquei confiante. No dia seguinte, pinta o médico lá. Né? Com a prancheta. Posso? Entrou na sala, porque ele mandou fazer os exames de novo. Mesmo com efeito de antibiótico, ele disse assim, ó. Ele ficou olhando, olhou para mim, olhava. Eu falo, doutor. Ele disse, eu não estou entendendo nada. Aí eu disse, eu não estou entendendo nada. Eu disse, fala, doutor, fala logo. Ele disse, a infecção estava espalhada por todo o seu sangue. A sua infecção que estava ali, que muito grave, sumiu todinha. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que verdadeiramente está conosco. A Juliana é enfermeira, ela sabe disso. Não é assim de uma hora para outra. As coisas vão sumir, foi milagre do Senhor. Foi operação do Senhor. E quando eu reparei esse versículo, eu me toquei mais uma coisa. Ainda que eu passe pelo vale das sombras. Vou te perguntar uma coisa. A sombra, aqui tem uma sombra de um púlpito. Se eu colocar o papel aqui, ele vai cair. A sombra de um revólver mata? A sombra de um revólver mata?
A sombra de uma cobra pica? O inimigo está te assustando com sombra, meu irmão. Aquilo que não vai te fazer mal, o inimigo está muitas vezes te trazendo medo, está trazendo, através de uma sombra, o Senhor está te botando temor. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor é contigo. Não temas. A palavra de Deus diz, Isaías, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus. Eu não tenho por que temer, porque eu tenho um Deus todo-poderoso. O Deus El Shaddai está com você, está comigo, meu irmão. Então nós não temos que temer. Ah, pastor, mas eu estou com tal enfermidade. Olha, creia no Deus que está com você. Que é o Jeová Rafá, o Deus que sara. Já estou terminando. Diz a palavra do Senhor. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes tem pessoas que acham que cajado de pastor é para bater. A vara, sim. A vara, muitas vezes o Senhor vem com a vara, mas não é para machucar. O pastor não usa a vara para machucar. E quando o pastor usa a vara é para corrigir. E a palavra de Deus diz que Deus corrige quem ama. Se de repente você um dia estava aqui, eu, pastor Rogério, pastor Mariolino, outro pastor pregando aqui, e a palavra vem te confrontar, vem te corrigir, você tem que chegar, Deus, obrigado, se o Senhor está me corrigindo é porque o Senhor me ama. Eu sou pai, tem vários pais aqui, você não corrige seu filho porque você odeia ele. Não é verdade, pais e mãe? O pai corrige, a mãe corrige por quê? Ele ama. E muitas vezes a palavra quando vem, de repente vem aquela palavra que você não quer ouvir. É a melhor palavra. Eu sempre digo uma coisa, quando Deus fala o que eu não quero ouvir, é a melhor palavra. Eu não queria ouvir isso, pai. Senhor, eu não queria ouvir isso. Eu falo isso às vezes, eu não queria ouvir isso. Mas aquela palavra veio, aí eu vou para casa, aquela palavra lá me confrontando, me disciplinando. E o cajado. Tem gente que fala assim, tem que usar o cajado, pastor. Cajado não é para bater. Cajado, sabe o que é o cajado? Conhece o ponto de interrogação? É para livrar a ovelha do perigo. Vai cair lá no abismo. O pastor vai lá, ó. Traz para junto de si. O cajado de Deus é para trazer você para junto dele. Tá? Se Deus está usando um cajado, Ele quer trazer. Ah, pastor, mas eu estou me sentindo distante. Deus está usando o cajado nessa noite para trazer você para pertinho dEle. Ele quer que você fique perto dEle. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Você quer alguém que você não ama perto de você? Quer? Ah, eu não. Eu sou daí, eu não quero perto de mim. Não. Quando você traz para perto é porque você ama. E você quer ficar juntinho daquela pessoa. Eu quero falar uma coisa, Deus quer ficar juntinho de você. Deus quer ficar juntinho de mim. E muitas vezes, sim, a ovelha, gente, a ovelha nem enxergar direito enxerga. Ah, pastor, você é ovelha mesmo. Ó, óculos novo, tá? Operei a vista. Mas sabia? Porque nós achamos que nós podemos seguir sozinho. Nós achamos que nós sabemos. Eu estou enxergando. Olha, ovelha não enxerga mais que 8 metros. A visão é curta. Mas o pastor enxerga mais do que 8. Eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes tem coisas que a gente olha, você olha uma situação, você fala, essa situação não deu certo na minha vida, eu não entendo, eu estou muito chateado porque isso não deu certo na minha vida. Deus está olhando além, Deus está olhando mais na frente. A minha visão está vendo só aqui. Mas Deus consegue enxergar muito além do que eu estou enxergando, porque Deus sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo. Deus sabe o que é melhor para você do que você mesmo. Os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, para dar a vocês o bem que vocês querem. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Mas aqui eu vou usar a primeira parte, a parte A, prepara uma mesa. Quando falo Senhor preparando uma mesa, não sou eu que estou preparando para o Senhor. Eu posso também oferecer louvor, adoração, que é o que Deus procura, Deus quer. Mas Deus prepara
diante de nós uma mesa. Isso quer dizer vida abundante que Deus tem. Deus tem o melhor para a minha vida, Deus tem o melhor para você. Deus tem vida abundante. A palavra diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com o quê? Com abundância. Deus tem o melhor. Pastor, por que você está 37 anos com o Senhor? Porque Deus tem o melhor para mim. Tudo que vem de Deus é o melhor. Correndo para não passar do tempo. Imagine se eu tivesse com os bolsos aqui, gente. Aí. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu vi um filme, que um monte de irmão deve ter visto, que dizia, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Será que você já tem experimentado dessa bondade do Senhor? Porque Ele é bom. Meu irmão, quando você está no caminho da justiça, no caminho do Senhor, a bondade, você não corre atrás da bondade de Deus, a bondade de Deus. Tem gente que fala assim, gente, está tendo tal campanha na tal igreja, eu preciso ser abençoado, eu tenho que correr para lá. Aí, não, hoje é campanha ali, hoje é... Bom, quando você está no caminho do Senhor, a bondade do Senhor te segue. E o que é interessante é que aqui fala sobre bondade e misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Eu vou tentar explicar para você. Existem 3 coisas: justiça, graça, misericórdia e graça. Sabe o que é justiça? Justiça é o que eu mereço. Misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. E graça é Deus me dar o que eu não mereço. Mais ou menos assim. Só tem um filho. O filho aprontou. Tá? A justiça é o quê? Já que ele aprontou, você dá uma surra no seu filho, não é? Isso é justiça. Ele aprontou, vou lá, vou dar uma correção, vou dar um... O que é misericórdia? Você recolher a sua mão na hora de dar o que a pessoa merece. Ele merecia levar uma surra. Misericórdia. Você não dá a surra. Ele merecia? Merecia. Você não deu a surra. Isso daí se chama o quê? Misericórdia. E o que é graça? A gente fala tanto de graça. Seu filho aprontou, você deixou de dar o que ele merecia, aí você chega para o seu filho que aprontou e dá um presente para ele. Graça é favor imerecido. Aquilo que a pessoa não... Então, justiça de Deus, misericórdia de Deus e graça de Deus andam sempre juntos. E o que você mereceu, Deus não vai te dar hoje. O que você merece, nem hoje. Que seria o quê? Uma surra. Nem vai te dar amanhã, sabe por quê? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. O Senhor diz assim, não, você aprontou hoje, mas a sua surra fica para amanhã. Aí você, no dia seguinte, só que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Então a surra que você levar hoje, fica para amanhã. Deus tem usado de misericórdia com a nossa vida. Meu irmão, tudo que você recebe de Deus, tudo que eu recebo de Deus, eu não mereço, é graça. É graça. Quantas falhas eu faço contra o Senhor, mas o Senhor, com sua misericórdia, Ele não me dá o que eu mereço, que seria talvez uma correção, ou então simplesmente não me dá nada, Deus mesmo assim me abençoa. Sabe por quê? Porque Ele recolheu sua mão para me dar o que eu mereço, e deu a sua mão para me dar aquilo que eu não mereço. E para terminar, o versículo diz, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Mais do que habitar na igreja, é habitar na presença do Senhor, estar firme com o Senhor. Meu irmão, Deus não te quer apenas por hoje, Deus quer você para sempre. Deus não me quer apenas por hoje. Isso daí Deus falou comigo lá em 85. Vem cá. Deus me chamou em 85. Eu não estou falando para pastor, não. Foi quando eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. E quando eu tive aquele verdadeiro encontro com o Senhor, que eu encontrei aquilo que eu estava procurando, que eu fiquei maravilhado com aquilo que eu estava encontrando, que era Jesus, eu disse assim, eu não largo esse Jesus nunca mais.
Sabe por que foi a coisa mais maravilhosa que eu encontrei foi Jesus. Não tem coisa melhor. Por isso que eu posso dizer, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu não vou largar esse Jesus nunca. Porque sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus eu não sou nada. O verdadeiro, eu amo minha família, eu amo tudo que eu tenho, eu amo. Mas o verdadeiro significado, a minha vida é Jesus. Jesus é o bem maior, não tem nada maior do que Jesus. Guarde sempre isso, não existe nada. Por mais eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas não tem nada melhor do que Jesus. Guarde sempre isso, não existe nada melhor do que Jesus. Vamos ficar de pé. Só que nós temos uma escolha. Qual escolha é essa? De ter o Senhor como nosso pastor ou não? Deus não obriga a nada, gente. O Senhor não obriga a nada. O Senhor nunca vai chegar para mim e você vai dizer, Rogério, você é obrigado a me seguir. Não. Eu preciso muito mais dele. Eu queria que todos os irmãos botassem a mão no coração agora. Eu não sei se o Senhor tem sido o seu pastor. Se alguém quiser, depois do culto, até está me procurando para falar. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas o Senhor não tem sido o nosso pastor ainda. De repente muitas pessoas estão na casa do Senhor, tem um pastor humano, mas ainda não tem um pastor divino. O verdadeiro pastor, é o pastor, o dono dessas ovelhas todas, dono das nossas vidas, é o Senhor. O dono dessa casa é o Senhor. O Senhor nunca vai te levar para o abismo. Esse mundo nos leva para o abismo, mas o Senhor nunca. O Senhor sempre vai nos guiar para caminhos bons. O Senhor sempre vai nos guiar, porque ovelha não bebe água suja. Ovelha é um bicho exigente. Nós somos ovelha, então não é qualquer água que nós vamos beber. Nós somos ovelha, ovelha não come qualquer pasto. Por mais que ela seja comilona, se o pasto for ruim, ela não come. Ela rejeita. Então vai sempre nos guiar para pastos verdejantes. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, por cada vida que está aqui nessa noite. Eu te louvo, ó Pai, porque eu sei que o Senhor está presente aqui. Eu te louvo, ó Pai, porque eu sei que o Senhor está falando conosco, Senhor. Porque eu sei que essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos nessa noite, Pai. E eu sei que o Senhor falou com vidas aqui, Senhor. Eu sei que vidas aqui receberam, não foi uma, não foi duas, Pai, vidas aqui receberam várias vidas aqui receberam a Tua palavra, Senhor. Várias vidas aqui o Senhor falou no fundo, no íntimo do coração, Senhor. Então, verdadeiramente, Senhor, como o Senhor falou no meu coração também, essa palavra cria vida, Pai. Essa palavra não fique apenas no ouvir, no escutar, mas crie vida, Pai. Porque verdadeiramente, a Tua palavra diz que o Senhor quer que nós tenhamos um caminho, vivamos num caminho diferente, num caminho bom, num caminho certo, no único caminho, Senhor. E se tem vidas aqui que estão afastadas do Senhor, mesmo que estejam dentro da igreja, mas estão afastadas do Senhor, que possam retornar nessa noite. Em nome de Jesus. Se tem vidas aqui que estão afastadas do Senhor, já estão frequentando a casa do Senhor, mas estão afastadas, seja uma noite de retorno aos braços do Pai. Seja uma noite de retorno à casa do Pai. Porque a Tua palavra diz que quando o filho voltou para a casa do Pai, o Senhor diz que o Pai correu e abraçou o filho.
Que se tem vidas que estão afastadas de Ti, Senhor, eu posso sentir o Teu abraço, o Teu afago nessa noite, Pai. É isso que eu quero te pedir, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma coisa que não é por causa de ninguém que está aqui, não é específico, é porque eu estou verdadeiramente sentindo do Senhor. Se tem alguém aqui, mesmo que esteja frequentando a igreja, mas quer a partir dessa noite tomar um passo diante de Deus, eu quero chamar você aqui na frente. Todas as vezes que eu fiz isso, teve vezes de não ver gente aqui na frente, aí quando termina o culto a pessoa fala, pastor, era eu que Deus mandou ir lá na frente. A Bíblia diz, palavra de Deus, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai. Aleluia. Quando terminar o culto, se você ficou envergonhado, pode me procurar. Como outras vezes os irmãos me procuraram, pastor, era eu que Deus mandou ir lá na frente para tomar uma posição diante de Ti, do Senhor. E eu fiquei com vergonha. Vergonha não. A maior decisão que eu fiz na minha vida foi um dia ir na frente e dizer, eu quero Jesus. Teve decisão. Eu me lembro, pastor, daí foi lá em 85, o pastor chegou assim, se alguém quer entregar a vida a Jesus, eu fui lá na frente. Naquele dia eu tive um encontro, um verdadeiro encontro com Deus, que impactou a minha vida. Eu confessei o Senhor Jesus diante de todos os homens. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.